Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês um livrinho que eu li, um outro que eu iniciei a leitura e também os filmes que eu vi, tá? Que eu assisti essa semana na Netflix, no Prime, tá? Então tem bastante coisa pra gente conversar, certo? Então, pega o cafezinho. Hoje, olha quem nos acompanha no café, Gabriel Garcia Marques. O Gabo vai nos acompanhar nesse vídeo e nesse café, tá bom, gente? Logo depois da vinheta, a gente começa o nosso bate-papo. Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu quero começar esse vídeo diferente. Quero pedir para vocês um favor. Eu não costumo pedir muito, mas hoje eu vou pedir, tá? Vocês sabem que o meu canal é um canal novo, né? E para que o YouTube possa recomendar o canal para outras pessoas, né, eu peço para vocês que curtam o vídeo, que comentem, nem que seja só com um bonequinho, um bichinho, uma florzinha, uma estrelinha, qualquer coisa que vocês queiram, um emojizinho qualquer, se vocês colocar ali, o YouTube entende que tem relevância o vídeo para distribuir para mais pessoas, tá certo? Quero agradecer também os canais parceiros aí que sempre estão curtindo e comentando aqui, que eu também acompanho. Tem vários canais aí começando nessa jornada, né, trazendo muita coisa boa, né, aos outros grandes canais também que estão sempre dando força pra gente, né? Então, minha gratidão a todos e principalmente a vocês que estão aí do outro lado me acompanhando, meus parceiros de bate-papo que me seguem, que comentam, né, que curtem meus vídeos. Eu sou muito, muito, muito grata a cada um de vocês. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Chega de pedir, né? E vamos começar o bate-papo literário e cinema, literatura, que a gente tem de tudo um pouco, tá? O que que eu li? O que que eu finalizei essa semana? A pausa pro cafezinho. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho muito assim, quando eu leio algo, eu fico algo muito excêntrico, muito diferente, eu fico pensando assim, a cabeça daquele escritor, o que que passa na cabeça dessa pessoa, como é que é o pensamento dessa pessoa, como é que essa pessoa, como é que criou isso, né? Como é que foi a criação dessa obra? Como alguns de vocês sabem, eu também escrevo, né? Eu sou poeta e escrevo. Então, assim, eu tenho muito isso, de ler com um olhar mais, assim, tentando entender aquela, né? Leio com um olhar de escritor, leio com um olhar de leitora, né? E me passa essas questões na cabeça. Então, assim, o que que eu li essa semana que me deixou muito reflexiva, tá? Este livrinho aqui, Casas Estranhas, que é um livro aí que tá super hypado, né? Já tenho dois agora e já tenho outro também, ele já tem vários publicados aí e vendendo muito, e eu li esse aqui, né? Foi o primeiro contato que eu tive com esse autor, o Ketsu, um dos maiores fenômenos da literatura de horror japonesa. Mais de 1.800.000 livros, exemplares vendidos no mundo, né? Na verdade, ele era um youtuber muito conhecido por história de mistério e terror nos vídeos dele. E ele aparece sempre de máscara branca e roupas pretas aqui, tá? Tá, aparece nos vídeos dele sempre assim. E ele começou a lançar os livros, estourou aí no mundo
enfim. E aí, o que eu lendo, assim? Conforme... É um livro que tu ele vai indo, né? É um livro que te pega, tu vai lendo. Só que chega um determinado ponto, eu comecei a pensar, gente, que imaginação é essa? Sabe? Até onde vai a imaginação, né, de alguém, assim, me deixou muito curiosa, assim, né, porque é um livro realmente um tanto pesado, um livro diferente até, enfim, talvez porque venha de uma cultura também diferente da nossa, né, e me deixou muito reflexiva, assim, tá? É um livro, gente, que eu queria conheci, fiz a leitura. Se me disser assim, tu vai ler outras coisas dele, não tenho interesse. Se cair na minha mão, caiu na minha mão, eu leio, tá? Porque eu não recuso leituras, assim, não sou de recusar leituras, né? Mas se cair na minha mão, mas comprar algo dele novamente para ler, não farei. Achei um bom livro, é um bom livro realmente, tanto que, né, conseguiu alcançar, e eu me questiono também o porquê de um livro tão pesado assim, né, e ter alcançado um público tão grande assim, e fãs, né, tão... mas eu achei um bom livro, tá? É um livro que eu acho que para conhecer vale a pena, tá? Aqui é um livro que para conhecer eu acho que vale muito a pena. Sei que tem muitos fãs que adoram, né? E eu dei nota 3 lá no Scooby de 5, tá? Achei um bom livro, 3 é um bom livro, certo? E é uma história interessante, diferente. Não tenho muito que falar para vocês, assim, sobre ele, porque, né? Mas eu sei que tem outros canais que fizeram resenha, inclusive o Books da Paty fez uma resenha, que ela gostou do livro, e eu vou deixar linkado para vocês aqui, tá? O vídeo dela, se vocês tiverem interesse em se aprofundar mais na obra, tá? Mas a minha ideia mesmo é dizer para vocês aqui o que eu achei da obra e dizer que é um livro mais pesado, assim, como história, o que tu percebe também que é de uma cultura diferente da nossa, tá? Isso aí é nítido, assim, né? E é isso, né, gente? Eu não tenho muito o que falar dele, é um bom livro. Quem quiser se aventurar para conhecer, eu acho que vale a pena, eu acho que toda leitura vale a pena para a gente conhecer os autores, o que tá bombando. Eu gosto muito de saber o que tá bombando, o que tá vendendo tanto, né? E é isso, é um bom livro. Fica aí a dica para quem gosta do... E no meio disso tudo, né, quero ver se essa semana eu já trago a resenha do Ed Lorraine Warren, dos Demonologistas, né, que também é um livro bastante pesado, assim, que eu tô até meio empurrando porque é pesado, tá? Aí tô lendo alguns contos que também eu vou trazer pra vocês, que eu até mostrei o livrinho pra vocês. E no meio desse peso todo, eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de livros, assim, de horror, terror. Porém, eu preciso intercalar com leituras mais leves, que chega um momento que aquilo já tá me pesando, já, sabe? Então, geralmente, eu intercalo. Dependendo do peso do livro, eu pego uma farofona, assim, que é o caso, que eu vou mostrar agora pra vocês, só pra me trazer uma leveza, pra me dar pra mim conseguir continuar, né, a maratona aí, tá? Mas essas vão ser, assim, tipo, as leituras de Halloween, né, que eu assisti alguns filmes que já trouxe pra vocês. Também hoje eu não vou trazer, eu acho que só é um suspense aqui dos filmes que eu vou trazer, tá? E o que eu peguei pra ler é um livro também que foi bombado aí há um tempo atrás, e eu tinha ele aqui, eu disse, eu vou pegar, ver qual é que é, né?
Eu vi que teve muita gente que não gostou, outros gostaram, outros se divertiram. Eu tô me divertindo muito, que é Morando com o Vampiro. Morando com o Vampiro, tá? Da Jenna Levine, deve ser da Intrínseca, tá? Esse aqui também é da editora Intrínseca. Eu tô rindo bastante com esse livro, né? Eu li, eu acho que umas 100 páginas até agora dele aqui, né? E até então eu tô me divertindo com a história. É farofão, né, gente? Mas é divertido, sabe? Porque o vampiro, ela aluga um apartamento, mas dividiu o apartamento com o vampiro, tá? Só que ela até então não sabia que era um vampiro. E ela acha muito estranho, porque ele se veste de uma forma, né, do século passado, os móveis do apartamento do século passado, e ela acha tudo muito estranho aquilo, né? Mas ele é muito bonito, né? Ela fica encantada com a beleza dele. E assim, até então é muito divertido, tá? Não sei se mais pra frente se vai ter hot ou não. Aí, se alguém leu, até me fala, porque você sabe que eu não sou muito de livro hot, assim, né? Faço uma leitura dinâmica para seguir. Então, assim, mas até então não teve hot, até a parte que eu li. Também não tem nada aqui que fale que é mais 18, né? Essa é a autora, ó, desse livrinho. E eu sei que já tem o segundo livro, que eu também já tenho aqui, o segundo livro para ler, que é, acho que é Casei com um Vampiro, algo assim, tá? Eu sei que é a sequência desse aqui. Mas tô me divertindo muito, tá trazendo uma leveza, tô rindo, e é uma história que tu vai, assim, ela consegue te fisgar, tá? Até então, tá super fluido, super bacana se fazer essa leitura, tá? Então, essa semana foi isso que eu li, que eu comecei a ler, né? Sigo lendo, como eu disse, o que eu estava lendo, né? Mas assisti bastante coisa essa semana também, coisa muito boa para trazer para vocês, tá? Foi uma semana que eu realmente não consegui ler muito, assim, que já era para ter finalizado outras coisas, mas assisti bastante coisa, tá? E vamos começar pelo primeiro filme assistido, né? Minhas anotações aqui, porque foram 5 filmes que eu assisti essa semana, tá? 4 filmes e uma minissérie, tá? O primeiro assisti na Netflix, que se chama, vou deixando aqui para vocês, né? Foto do filme, né? E como a gente faz sempre, tá? Primeiro que eu assisti foi Dias Perfeitos. Gente, que filme lindo! Lindo, lindo. Dias Perfeitos é uma coprodução japonesa, tá? Do Japão e da Alemanha, tá? Ele é um filme que foi lançado em 2023, um drama, certo? E uma trilha sonora, gente, assim, amei a trilha sonora, assim, maravilhosa. É um filme que é um filme mais lento, certo? Porque ele fala de... Como é que é o nome do personagem? Hirayama é o personagem, tá? Ele limpa banheiros em Tóquio, né? Banheiros públicos. E ele mora sozinho, numa residência bem pequena. E nessa residência ele tem muitos livros, ele lê muito. E quando ele vai para o trabalho, ele sempre ouve fita cassete, que ele bota no furgãozinho ali que ele tem, né? Então aí a gente já encontra algo interessante. Ele já traz literatura pra gente, traz música, né? E ele fotografa coisas, sabe? Na hora que ele vai almoçar, por exemplo, nos intervalos, ele senta numa praça, ele fotografa, né? Então a gente traz muita arte nesse filme, muita arte, né? Ele não tem muitos diálogos, tá? Os diálogos que acontecem são coisas inesperadas, tá? Que vão aparecendo durante, né, a vida e os dias desse personagem, né? É muito bonito, assim, mas é um drama, é um filme lento, para quem gosta de ação, não é um filme bem tranquilo, mas é um filme, assim, ó,
maravilhoso que ele mostra, porque vocês vendo o filme, ele vai trazer algumas questões desse personagem também, que a gente vai começar a conhecer vai conhecer um pouquinho quem é esse personagem, tá? Com os acontecimentos, né? Com esses encontros inesperados, né? E ele traz uma mensagem, assim, belíssima, né? Que o filme traz pra gente aquela mensagem a felicidade é tão simples, sabe? Que as coisas simples da vida, assim, né? Trazem felicidade, que a gente não precisa muito para ser feliz, né? Não precisa riqueza, não precisa, sabe? Mas aquilo, eu sou, assim, super indico, eu não vou ficar falando demais, que eu vou me empolgar e vou entregar, assim, é de uma beleza incrível, assim, o filme, trilha sonora, fotografia maravilhosa, tudo muito, assim, ó, um filme muito bem feito. O ator ganhou o prêmio de melhor ator num festival no Japão, realmente, assim, amei, assim, a gente também vê um pouco da cultura, tá? Japonesa no filme e indico para quem gosta de filmes, assim, para refletir, para pensar na vida, fica essa dica aí maravilhosa, tá? O segundo filme que eu assisti é um filme que foi baseado, é uma adaptação, na verdade, né, do livro A Mulher na Cabine 10. Eu não assisti, desculpa, eu não li esse livro, tá? Eu assisti, que eu vi que foi lançado essa semana, e aí eu fui assistir. E eu gostei, é bem legal, é um filme que tem ali um suspense bem bom, assim, né? Atores também conhecidos aí, muito bom, tá? Porém, eu li num artigo depois que parece que o final é diferente do livro, que tem algumas coisas bem diferentes do livro, tá? Como eu disse para vocês, eu não li o livro, mas quem leu eu acho que pode fazer um paralelo e se quiser trazer para nós aí essa informação, se procede ou não, ficarei muito grata, tá? Mas é um suspense bom, tá? Muito legal, te prende, tu assiste, bacana. Depois eu vim assistir uma série. Eu trouxe para vocês, acho que foi no último vídeo, mostrei, não sei se, eu acho que foi sim, no último vídeo, o livro do BTK, do serial killer BTK, né, aquele livro da Dark Side. Até tá ali na estante, não peguei, só podia ter pegado acho que vocês, mas tá num vídeo anterior que eu fiz, tá? E saiu também pela Dark Side, mas que eu não tenho, é Meu Pai, o Assassino BTK, tá? Que é a filha contando o olhar dela como filha, né, pra história. E agora saiu essa minissérie na Netflix, Meu Pai, o Assassino BTK. E assim, eu recomendo para quem gosta de true crime, né, porque é o olhar da filha que foi só descobrir, porque o pai foi preso, é aquele que a investigação levou 30 anos, né, para ser o assassino ser descoberto. Então a filha tinha 26 anos quando bateram na porta para prender o pai, tá? Quando a polícia bateu na porta para prender o pai dela. Ela já era uma mulher, né? Então, assim, ela é muito triste a gente ver, sabe? Hoje em dia ela é casada, tem filhos, né? A vida dela seguiu. Mas é muito triste a gente ver, porque para ela ele era o pai dela e ela não conseguia acreditar naquilo que o pai dela fez naquelas coisas horrorosas, sabe? Então, vocês imaginam a cabeça dessa pessoa, né? Se de repente alguém bate na porta de vocês para dizer que alguém que vocês amam muito é um serial killer que matou criança, mulher, tudo que é tipo de gente e uma série de assassinatos horrendos, sabe? Ai, gente, eu fiquei muito triste por ela, tá? E até porque ela disse que ela não podia, assim, sair depois, porque as pessoas cobravam como se ela fosse,
sabe? O pai dela, como se ela tivesse alguma coisa a ver com isso, sabe? Então, ela pagou um preço muito caro por isso, né? Por ser filha desse homem, né? Então, eu acho que vale a pena ver os relatos dela, assim, né? Porque é triste, né, gente? É muito triste que são aquelas pessoas que, além das vítimas que ele fez, né, que ele matou, os familiares que também foram vítimas, que perderam as pessoas, a família dele também foi vítima porque foi enganada durante toda a vida e jamais pensou, né, que ele era esse tipo de pessoa. Então é muito, realmente, muito triste, assim, né? Mas é muito interessante. Para quem gosta do tema, é bastante interessante, tá? Aí, esses três que eu falei para vocês até agora é na Netflix eu assisti. Aí, voltando, fui assistir um outro no Prime Video, tá? Que é o de suspense que eu falei para vocês, A Herança, o nome do filme. É um filme de suspense, terror, assim, dá pra se dizer, tá? Que fala de uma personagem americana que tem raízes ucranianas e ela recebe de herança da família um prédio, um prédio em Kiev, na Ucrânia. E ela e o companheiro vão para lá, pro prédio, para ver, para conhecer, enfim, né, para ajeitar a documentação e ver o que vão fazer. Só que, desculpa, gente, só que eles começam entram nessa, ela começa a perceber coisas estranhas acontecendo dentro desse prédio, tá, dessa casarão, e aí, em volta disso, começam a acontecer outras coisas estranhas, não só sobrenaturais, mas como também humanas ali, né? De um advogado que o pai, o marido traz ali, aí uns homens que ficam parados na frente da casa, aí começa um mistério em volta daquela casa, assim, tá? E aí ela vai descobrindo, né? Ela começa a mexer e vai descobrindo a história da família dela, a história da mãe, dos avós, né? Começa a tentar falar com pessoas, porque ninguém quer muito falar sobre aquela família, aquele prédio, enfim. E ela acaba descobrindo toda a história que envolve a família dela, tá? É um filme bom, mas eu acho que deixou alguns buracos, assim, sabe? Que assim, tudo bem, trouxe a história da família, mas eu não entendi muito assim, porque que eles. Não sei se foi eu que não soube, né? Se alguém tiver visto, me fala aí, mas eu não entendi muito assim a questão o porquê ninguém falava daquilo, por que não sei se era por causa do cargo do avô dela, ou por que aqueles homens estavam ali vigiando ficou uma coisa meio, sabe? E por que só podia vender para uma pessoa esse prédio? Ficou uma coisa meio assim, mas é um filme, né? A história que ela descobre é uma história interessante, assim, da família, né? E acho que é um filme bom, tá? Assim, tem esses furos aí que a gente fica, tá, e não me respondeu, mas eu acho que só pela história da família, o suspense já valeu ali a pena, tá? E aí vamos voltar para Netflix. Ontem eu assisti um filme, agora esse, o último filme que eu assisti, assim, recomendo demais, tá? Ele deixa eu ver, baseado num romance biográfico, tá? Com o mesmo título, tá? Esse romance é de 2021, que é 27 Noites. Eu acho que foi lançado agora, essa semana também, tá? Que ontem que eu vi ele, me apareceu ele como sugestão. E é um filme argentino, que eu amo cinema argentino, né? E mais uma vez, um filme que me deixou, assim, encantada, tá? A história também, que eu não conhecia a história dessa artista, né?
que, como eu falei para vocês, é um filme biográfico, tá? Eu fui procurar o livro e, infelizmente, só tem e-book em espanhol. Eu vou comprar esse e-book em espanhol para ler, porque eu realmente espero que alguma editora aí tenha uma luz e traga esse livro para nós, porque a história realmente merece ser compartilhada, merece, sabe? Ser divulgada aí, porque é muito bacana, tá? E o que que ela nos conta? Tá. É o caso real, né, da artista plástica Natalia Cohen. Que aí eu fui procurar, porque o filme não diz assim de quem é a vida, mas aí eu fui pesquisar, né? Então, no filme ela tem nome de Marta, se eu não me engano, é um outro nome, tá? Mas é o caso de Natalia Cohen. Ela é uma artista plástica, escritora, colecionadora, né? E mecenas. O que é mecenas, tá? Mecenas é uma pessoa muito rica, tá? Que faz doações ou apoia financeiramente projetos, né, culturais, projetos de artistas, cientistas, eventos culturais, para que eles possam desenvolver os trabalhos deles sem se preocupar com o financeiro, tá? Porque ela é muito rica, tá? E até me fui procurar o que é, da onde a origem da palavra mecenas. Então, é interessante que essa palavra mecenas aqui, ela veio, a origem dela veio de um patrono dos poetas, tá? Na época romana lá, que se chamava Caio Mecena. Ele era conselheiro e amigo do imperador romano Augusto, tá? Então, eu achei muito interessante, assim, que uma coisa vai nos levando a outra e a gente vai pesquisando e descobre bastante coisa, tá? Porque eu até digo para vocês, essa palavra me deixou assim, eu digo, bah, mas a origem dessa palavra, né? Porque é uma palavra meio, não tem muito a ver com o que ela significa, né? Então, gente, é isso. Ela era muito, muito rica, tá? E ela doava, como eu falei, era uma mecena, ela doava dinheiro, né? E financiava projetos culturais, cientistas, né? Enfim. Só que as filhas dela, né? Uma em especial, que aí vocês vão perceber ali, mas as duas, ela tinha duas filhas, resolveram internar ela num hospital psiquiátrico, né? Dizendo que ela não estava no estado dela normal, né? Mas ela era uma mulher que vivia intensamente a vida, tá? Ela era viúva, né? Ela namorava, ela dançava, ela estava no meio dos artistas, ela vivia a vida intensamente, certo? Ela era uma artista, né? E ela usava o dinheiro dela como ela bem entendesse. Só que as filhas, eu acho que imaginando que estariam sendo prejudicadas, né, naquela coisa de dinheiro, resolveram internar a mãe à força numa instituição psiquiátrica. Tá? E o filme se desenvolve através disso, porque daí entra no filme um rapaz que ele tem que fazer um laudo sobre a situação dela, né? E esse rapaz é muito tímido, e ela muda a vida desse rapaz também, tá? E eles acabam se tornando... Eu vou deixar vocês assistirem, eu vou começar a falar. Gente, é um filme sensacional e nos traz um tema muito importante para nossa sociedade, tá? É a questão do envelhecimento e da liberdade, tá? No final do filme, inclusive, vocês vão ver que algumas leis na Argentina foram mudadas em função deste caso, tá? Que foi a tribunal, foi uma coisa bem grande lá, tá? E vale muitíssimo a pena assistir essa história,
tá? É muito bacana, é divertida, é emocionante, traz uma lição de vida, sabe? E mostra justamente isso, né? A questão da ganância, a questão da liberdade da gente envelhecer, do envelhecimento, né? E viver a vida, né? Nossa, é um filme assim que te deixa pra cima, é um filme muito bacana, sabe? E aí, depois, quem tiver interesse em pesquisar mais sobre essa artista, eu acho que vale muito a pena, ela é uma graça, assim, ela mesmo, artista, eu fui atrás de buscar saber mais dela, né? Porque eu realmente me apaixonei, assim, sabe? Então, esse filme e os outros aí, né? Eu acho que eu fiz uma boa escolha essa semana, né? De filmes. Quero deixar essas dicas aí para vocês, né? E, e é isso, pessoal. Por hoje é isso. Eu quero terminar, porque eu tenho que limpar aqui que eu tava tomando. E eu quero terminar hoje com uma frase aqui da minha canequinha. É uma frase do Gabriel Garcia Marques, né? Tudo que nos diz, tudo é questão de despertar sua alma. E é isso, gente. Tudo é questão de despertar a alma da gente. Tá bom? E ficamos por aqui. Eu, vocês, o Gabriel. Não esqueçam de deixar o like, um emojizinho aí pro YouTube mandar para mais pessoas esse vídeo. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, me acompanharem nessa jornada. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.